Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, a PL do retrocesso ambiental. A boiada está passando e foram muitas as mãos que abriram essa porteira. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como diferentes interesses se uniram nesse projeto devastador para o futuro do meio ambiente. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Antes de mais nada, como sempre, deixa eu começar aqui cumprimentando minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, pode nos deixar 5 estrelas. E se estiver aí nos assistindo no YouTube, pode deixar um comentário legal pra gente. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, Giovana, parece que não durou muito aí o Bom Dia Fim do Mundo, boas notícias, né? Só um episódio. Enfim, agora a gente vai retomar um assunto que a gente trouxe aí no episódio 27, porque o estouro da boiada chegou e trouxe um dos maiores retrocessos da história do país, né, na área ambiental. Eu vou pedir para você retomar um pouco, né, dessa história que a gente já contou, para quem está tentando entender a gravidade, né, do que a gente está falando, mas antes a gente vai ver um vídeo que é bem emblemático, né, que foi da sessão do Senado que aprovou a PL do licenciamento ambiental. A gente vai ver esse vídeo agora, que é do senador Magno Malta, sempre ele, falando durante a sessão que foi retirado do perfil da bancada do PL no Congresso no Instagram. Vou pedir para a produção rodar o vídeo para a gente agora, por favor. Eu fui ao Amapá fazer uma palestra em Laranjal do Jari. Desci no aeroporto, já fomos direto. Entramos numa estrada de chão, senadora Tereza. E começamos a andar numa estrada de chão. Eu disse, vem cá, esse município é longe, não tem asfalto. O motorista me disse, senador Jaime, senador, não tem asfalto, porque o governador é de esquerda. E no meio da estrada tem uma árvore, o senhor vai ver. E no pé dessa árvore tem um formigueiro, que é de formiga rara. Formiga rara? Aí eu falei, mamãe, me acorde. Formiga rara. Então não pode tirar o formigueiro do lugar para poder asfaltar a ligação da capital com Laranjal do Jari. Nenhum presidente toca no IBAMA. O IBAMA é intocável, senadora Damares. Pois é, essa fala do Magno Malta é puro suco do negacionismo que reina no Congresso brasileiro, né? E o pior é que isso foi o tom da sessão plenária inteira ali, da votação do Senado. Eu acompanhei longas 5 horas ouvindo os senadores se revezando. Foi puxado, certo? E era isso, um atrás do outro, repetindo coisas como o Magno Malta disse. A ideia básica deles era, hoje é um dia histórico, agora o progresso vai chegar no Brasil, porque, claro, é importante preservar o meio ambiente, desde que não atrapalhe o desenvolvimento do país, né? E o pior é que esse carnaval continua. Eles conseguiram aprovar o PL no plenário, mas agora, no fim da manhã dessa terça-feira, quando a gente grava aqui o programa, os senadores atacaram pesadamente a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Ela tinha sido chamada em mais uma audiência pública no Senado e estava ali, respondendo as perguntas dos senadores. De repente, o Osmar Aziz começa a reclamar da Marina, o Osmar Aziz, que é do PSD do Amazonas, ele dizendo que ela está atrapalhando o desenvolvimento do país. E aí a coisa foi crescendo, assim, a Marina tentava responder, era interrompida por um senador, era interrompida por outro. Aí, num determinado momento, ela fala, eu não sou uma mulher submissa,
vocês me respeitem. Aí o Marcos Rogério, do PL de Rondônia, soltou um põe-se em seu lugar. Gente, é isso, você fala isso ministra. para uma ministra de Estado. E depois o Plínio Valério, que acho que os nossos ouvintes aqui vão se lembrar, era aquele que tinha dito outro dia que queria enforcar a Marina, pegou e falou que ela não merecia respeito como ministra. Aí a Marina pediu para ele se retratar, ele não se retratou, ela saiu andando da sessão, uma coisa horrorosa, e a gente vê como que a questão tá quente, né? Enfim, mas voltando, né, Terto, você me pediu para recapitular aí o PL, o que foi aprovado agora acabou ficando pior até do que a gente tinha discutido aqui 2 semanas atrás. O texto está abrindo tanta possibilidade de isenção de licenciamento ou de licenciamento autodeclarado, que é a tal da licença por adesão e compromisso, que o que a gente vê na prática é que o licenciamento tradicional, que tem 3 fases, que tenta prever quais impactos aquele empreendimento vai ter para poder evitar, para poder mitigar, esse tipo de licenciamento acabou virando mais exceção do que regra. E se virar lei do jeito que está, a gente já sabe que uma obra extremamente polêmica, que a gente até já tinha comentado aqui no Bom Dia, que é o asfaltamento daquele trecho do meio da BR-319, lembra que a gente falou? Ele provavelmente já vai ser liberado assim a jato. Esse projeto de lei diz que licenciamento ambiental de pavimentação em instalações pré-existentes seria realizado mediante essa licença de adesão por compromisso, sem ter que fazer nenhum tipo de estudo de impacto ambiental. Só que, vamos lembrar, a gente disse aqui, os estudos estimaram que essa obra pode quadruplicar o desmatamento numa das áreas mais preservadas da Amazônia. Mas eu diria que o que ele mais, talvez a mola propulsora e o que fez esse licenciamento, esse projeto andar, foi realmente a possibilidade de facilitar a exploração de petróleo no Brasil. De última hora, já no dia ali que a votação estava começando, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vamos lembrar, né, foi o cara ali que desengavetou o projeto, que estava parado no Senado fazia 3 anos, e ele estava empenhadíssimo em aprovar rapidamente. Davi Alcolumbre vai lá e apresenta uma emenda de última hora que cria uma nova categoria de licenciamento, é o tal da Licença Ambiental Especial, que é LAI. Ela permite que atividades ou empreendimentos que sejam considerados estratégicos por aquele conselhão do governo federal, sabe? Que esses projetos eles podem ser aprovados num rito sumário, em até 12 meses, com uma única etapa de análise pelo órgão licenciador. Agora, detalhe do que está escrito no texto. Mesmo se esse empreendimento seja utilizador de recursos ambientais ou que ele efetivamente ou potencialmente seja causador de significativa degradação do meio ambiente. Nossa, isso aí é... Bem mais que formiga rara, né? Bem pior do que formiga rara. A gente ri de nervoso, né, gente? Porque é trágico isso aqui. E a avaliação, né, de quem entende do que está dizendo aqui na entrelinha é que essa emenda foi feita mesmo sob medida para poder liberar a exploração de petróleo na margem equatorial. Alcolumbre é do Amapá, ele está louquinho para ver a Petrobras ali perfurando a Foz do Amazonas. E ele apressou a votação do PL no Senado, a gente disse isso na semana retrasada, né? Como uma forma de pressionar o governo para liberar essa licença. E o irônico é que ele já tinha conseguido um avanço nesse sentido só 2 dias antes da votação e mesmo assim ele deixou votar, né? Na segunda-feira, então 2 dias antes de votar, na semana passada, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, aprovou o chamado Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada. Que é o quê, né? Quando os bichinhos ficam com óleo na pele, né, por causa de um derramamento de petróleo. E aí estava faltando o IBAMA aprovar isso. Só que 29 técnicos do IBAMA tinham dito que esse projeto ainda não estava respondendo ali as incertezas, né, que existem em torno do projeto, só que o Rodrigo Agostinho, a leitura que o pessoal está fazendo é que ele capitulou e ele foi lá e aprovou esse plano. Ainda vai precisar fazer vistoria no lugar, nesse centro que eles criaram lá na cidade de Oiapoque, vai ter que fazer uma simulação de resgate para ver se de fato está funcionando a coisa, mas isso aqui é meio a última etapa, a licença vai sair.
Essa é a verdade. Só que vamos lembrar que essa licença, ela permite que a Petrobras cheque se no tal bloco 59, que fica ali no litoral do Amapá, se tem de fato petróleo. Só que depois disso, vai precisar de um outro processo de licenciamento para eles de fato explorarem esse petróleo. E é aí que a SALAI, essa licença ambiental especial, poderia entrar, porque ela criaria esse rito aí mais rápido. E não é só isso, tem mais 47 blocos de petróleo que vão a leilão agora em junho. Então essa lei também acabaria acelerando provavelmente esses aqui, se o governo for lá e falar que isso é estratégico. A gente vê que o Alcolumbre, no fim, fez tudo o que quis, né? E com o apoio de pelo menos uma parte do governo, né? Vamos excluir a ministra Marina Silva, pelo menos. Porque o que a gente ficou sabendo pela Thaís Bilenque, lá no podcast A Hora, é que teve uma reunião do Alcolumbre com o ministro Rui Costa e a senadora Tereza Cristina, já com essa apresentação desse tipo de emenda especial, e o governo concordou que isso que fosse para votação, né? Uma série de outros fatos, também, se olhar para essa votação desde o começo, ela mostra que o governo fez nada para realmente deter esse projeto, né? Começa ali na Comissão do Meio Ambiente. O senador Fabiano Contarato, ele colocou logo para votar, não tentou enrolar, não tentou fazer nada. Depois, embora o PT tenha orientado a bancada para votar contra o projeto, na hora que o projeto entrou no plenário, que tem aquele momento de debate, eles nem tentaram obstruir a votação, pedir vistas, nada assim. Foi diretão. E foi aquele massacre, né? Com apenas 13 votos contrários. E um papelão, porque os 8 senadores do PT votaram contra o projeto, mas o 9º, que era o nosso amigo Randolph Rodrigues, né? De novo Nosso amigo aqui. Que a gente vai vendo que tem mudado rapidamente de posições depois que o Amapá passou a estar ali na trilha da exploração do petróleo, né? Que é o estado dele. Ele foi simplesmente embora. E aí, gente, eu quero destacar os 5 senadores que votaram contra o projeto, contrário a seus partidos, né, que não são do PT, inclusive do PSD, esse partido do senador do Amazonas, que fez essa grosseria com a Marina hoje, a Elisiane Gama e a Maura Gabrilli, 2 senadoras, votaram contra o PL. E do PDT, a Leila Barros e a Ana Paula Lobato. Quer dizer, é bom a gente notar que que vale acompanhar os mandatos, né? Quem se importa com o clima, com o meio ambiente, não pode ficar só nessa história de partido. Tem que acompanhar os mandatos, porque tem muitas posições ali dentro. E a gente já sabe que o presidente Lula é favorável à exploração do petróleo na margem equatorial e a outras obras na Amazônia. O que eu fiquei mesmo chocada é porque eles deixaram passar um PL que tem um impacto social muito pesado. Né? E isso a gente não espera do governo Lula. O ISA, o Instituto Socioambiental, que é uma das organizações indigenistas mais importantes do país, calculou que o PL coloca em risco quase 1/3 das terras quilombolas e 80% das terras indígenas. Nossa. É um impacto que deve atingir 18 milhões de hectares só na Amazônia, né? Sempre segundo o ISA. Porque são só as terras homologadas, né? Que é a etapa final da demarcação, indígenas que estariam protegidas e as quilombolas tituladas, que a gente sabe que é um processo que está muito lento, né? Eu fiquei realmente impressionada com isso, porque além de atingir os quilombolas e os indígenas, pode atingir muitas outras populações com a flexibilização das condicionantes, né? Que é aquela obrigação que o empreendedor tem de dar uma contrapartida, né? Para tentar minorar o impacto sobre as populações atingidas pela obra. E o Lula, o presidente Lula, ele sabe muito bem que isso é perigoso. E tenho provas disso. Porque quando a gente entrevistou ele ainda na Polícia Federal, quando ele estava preso, e comentamos Belo Monte, em off, ele perguntou pra gente, mas deu errado porque é um problema da obra ou porque as condicionantes não foram cumpridas, né? Porque ele tinha certeza que se as condicionantes fossem cumpridas, não teria dado aquela tragédia em Altamira, por exemplo. E nisso ele
ele tem razão, embora toda a concepção do projeto fosse um desastre. O que a gente está esperando agora do governo é praticamente nada, né? Como a Giovana contou, deixaram a Marina ali sozinha. O que está mais ou menos combinado é que o PL vai passar na Câmara, o Lula vai vetar os artigos mais nocivos, mas aí vai voltar para o Congresso derrubar os vetos e o governo não vai reagir. É uma coisa melancólica, né, para um governo que a gente acreditava que poderia ser importante ambientalmente, né, com Marina Silva, Sônia Guajajara, bem num ano de COP, né, Giovana, aparecer com uma dessas. É verdade, Marina. Tanto que não é à toa que tem gente falando... Poxa, a gente segurou um monte de boiada com o Bolsonaro e a boiada master aqui, a mãe das boiadas, vai passar justamente sob Lula, né? E a verdade é isso mesmo, ele deixou o Ministério do Meio Ambiente sozinho, tanto que no dia seguinte da votação tinha o ministro Renan Filho dos Transportes comemorando, tinha o ministro Fávaro da Agricultura comemorando, e a Marina, coitada, sozinha, falando, gente, mas vocês não estão vendo o tamanho do retrocesso que é isso aqui? Parece que o Lula, ele vive numa dicotomia mesmo, né? Por um lado, ele diz, ele se mostra desse jeito, né? Como querendo ser um grande líder ambiental, que vai salvar o planeta da mudança do clima, traz a COP do clima para o Brasil. E o outro lado, que é o desenvolvimentista que ele sempre foi, né? Isso a gente viu nos outros mandatos. Então, assim, por um lado, a gente está vendo que o governo tem avanços importantíssimos, por exemplo, contra o desmatamento, a gente falou disso aqui na semana passada. Isso também tinha acontecido nos primeiros mandatos do Lula. Em 2012 já era a Dilma, mas foi quando o desmatamento teve a menor taxa da história. Só que sobre esses mesmos governos, a gente vê também esses momentos importantes de retrocesso. Então, só lembrando rapidamente, em 2012, quando era a Dilma, ela aprovou uma mudança... Ela não, né? O Congresso aprovou uma mudança no Código Florestal, ela acabou tendo que sancionar depois com alguns vetos. E essa mudança no Código, muita gente acha que por ter anistiado desmatamentos anteriores, aquilo acabou dando uma ideia para os desmatadores do tipo, eu vou desmatar aqui porque uma hora eu vou ser anistiado também. E isso teria sido o início da elevação do desmatamento que acabou atingindo o pico com o governo Bolsonaro. E agora, com esse PL do licenciamento, pode acontecer a mesma coisa. Então, a gente está numa curva de queda do desmatamento e pode ser que ela venha inverter. Eu perguntei para diversas pessoas isso, né? Por que vocês acham que passa a boiada com Lula e não como Bolsonaro? E por que o projeto passou, assim, talvez de um modo tão fácil, né? Sem muita reação? Aí, um lado, assim, ambientalistas vão dizer que até pelo fato de que o desmatamento ainda está caindo, isso reduz um pouco a pressão sobre o governo, parece que está tudo bem, então não tem ninguém pressionando muito na sociedade civil, digamos assim. E um deputado governista me deu uma resposta que eu achei espirituosa aqui, porque, enfim, é um pouco cínica, mas ela nos diz muitas coisas, né? Então ele fala assim... Não precisava mudar a legislação antes, porque você tinha o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, liberando madeira ilegal. Você tinha a aeronave pública transportando garimpeiro para Brasília. Você tinha o poder executivo a serviço do desmonte ambiental. Então, não precisava atualizar a lei. Agora, quando tem os órgãos do governo fazendo o seu papel de fiscalizar, de combater o desmatamento, aí tem gente que não fica feliz com a fiscalização e quer mudar, e quer ganhar com a mudança da legislação. Ou seja, né, enquanto a gente vê o presidente da COP do Clima fazendo peregrinação pelo mundo, pedindo para que todo mundo entre num mutirão, né, contra a mudança do clima, que a gente já comentou aqui. Eu acho que o mutirão que a gente está vendo no país mesmo, encampado pelo Congresso, é o da devastação, né? Pois é. É isso, né? É uma devastação, tudo muito cínico, meio bizarro também. Mas aí fica a pergunta, dá para fazer alguma coisa? Tem alguma coisa para ser feita? Bom, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, porque por falar em bizarro, agora chegou a hora da trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta. E a trombeta de hoje quase foi sobre a influenciadora e divulgadora de bet, Virgínia Fonseca, assumindo o posto de rainha de bateria da Grande Rio, substituindo nada mais nada menos que Paola Oliveira, provando que tem gente que realmente não entendeu a instrução na letra "Não deixa o samba morrer". Mas outra coisa que já parece morta e enterrada é a capacidade dos nossos governantes de pensar em soluções para a segurança pública para além do populismo militar. Uma apuração da jornalista Adriana Ferraz para o UOL TEB mostrou como a grande bola da vez das prefeituras pelo país
é armar a Guarda Municipal. As medidas seguem acompanhadas de toda aquela performance que vocês conhecem bem. Prefeito posando com fuzil, dizendo que vai botar um fim na bandidagem e dançando ao som de Tropa de Elite do Tijuana. Enquanto isso, casos de violência policial continuam a surgir quase todos os dias no noticiário. Em meio a muito discurso, a sensação de insegurança nas cidades continua aumentando. Ou seja, o plano é pegar o que não está funcionando e ampliar, gastando mais recursos que poderiam ir para abordagens estratégicas de combate ao crime organizado. Segundo a reportagem, só a gestão de Ricardo Nunes, em São Paulo, gastou 2,5 milhões de reais na compra de 80 fuzis de 2021 para cá. Realmente, é osso duro de roer, pega um, pega geral, só espero que nunca pegue você. E essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Por falar em trombeta, outro sinal do fim dos tempos é a forma como as bets tomaram conta de tudo no Brasil, destruindo vidas pelo caminho e com uma atuação tanto quanto duvidosa. A Pública quer investigar o império das bets e para isso precisa do seu apoio. Você pode colaborar com essa campanha se tornando um aliado ou aliada, acessando apoie.apublica.org ou fazendo um Pix agora mesmo para contato@publica.org. O seu Pix vale mais do que qualquer aposta. Vamos então agora para o segundo bloco. A gente falou, né, deixou essa pergunta em aberto, né, no final do primeiro bloco. O que acontece agora? Dá para fazer alguma coisa? Ou a gente vai mudar o lema do podcast aí de sem derrotismo e sem negacionismo para um pouquinho de derrotismo? E aí, Marina? Ai. Olha, Terto, seria lindo se todo mundo se mobilizasse e a gente pressionasse o governo e o Congresso e enterrasse esse PL, né? Inclusive, essa parecia ser a esperança da ministra Marina Silva, que pediu que as pessoas reagissem. Mas está difícil. O máximo que aconteceu até agora é um abaixo-assinado contra o projeto, organizado por entidades da sociedade civil e movimentos sociais, que nós vamos deixar na página do programa, que é apublica.org/Bom Dia Fim do Mundo Tudo Junto. Mas o que parece mais certo até o momento é a tal da judicialização do PL. E isso pode tornar o licenciamento até mais oneroso para os empreendedores, inclusive o governo. Porque, em vez de resolver os problemas durante o processo de licenciamento, por exemplo, um estudo ambiental, que aponta-se ali um problema ou outro e você corrige, vai acontecer que eles vão começar as obras e as populações afetadas vão entrar com ações, né? E o Ministério Público vai entrar com ações, porque muitas dessas obras não estão respeitando a Constituição, né? Então, acaba sendo um problema maior que está se criando para o futuro. E a briga deve começar já no STF, com os pedidos de organizações de sociedade civil, mesmo partidos políticos, para julgar o projeto inconstitucional. A nota divulgada pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, ela vai bem nesse sentido, né? Dizendo que o PL viola o princípio da proibição do retrocesso ambiental, que é uma coisa já consolidada na jurisprudência brasileira, segundo a qual o Estado não pode adotar medidas que enfraqueçam direitos adquiridos, né? E, abre aspas, afronta diretamente a Constituição Federal, que no artigo 225 garante aos cidadãos brasileiros o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a exigência de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de qualquer obra ou atividade que possa trazer prejuízos ambientais, fecha aspas. E aí, até a própria Marina comentou que tem artigos que violam direitos constitucionais específicos, né? De indígenas, de quilombolas, e que contrariam decisões do próprio STF. Essas licenças que a Giovana explicou, as autodeclaradas, as LAC, já foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo em caso de empreendimentos de médio impacto. Vamos ver como é que fica essa disputa no STF, né? Porque a gente acredita muito no STF,
que tem sido sistematicamente confrontado pelo Congresso, mas nem sempre as coisas se passam como a gente imagina que elas deveriam se passar. Vamos lembrar que o marco temporal, né, que o Congresso liberou, né, votou a favor do marco temporal, o STF foi lá, disse que era inconstitucional, mas no fim o ministro Gilmar Mendes resolveu inventar uma Câmara de Conciliação, né, uma comissão de conciliação, como se você pudesse conciliar sobre direitos constitucionais e que inclui até ruralistas, os indígenas acabaram deixando a comissão, enfim. Então a gente não sabe como isso vai acabar. E outra esperança são as tais pressões internacionais. A gente tem as comerciais, né, como esse acordo com o Mercosul e a União Europeia, que o governo queria tanto, que para o agronegócio pode ser bom também. E as humanitárias, e aí as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais, os indígenas, estão acostumados a navegar nesse universo, né? Instâncias como o Alto Comissariado da ONU e o Tribunal Penal Internacional. Você acha que isso pode surtir efeito, Giovana? Boa pergunta, Marina. De fato, a ministra Marina Silva falou isso do acordo do Mercosul e União Europeia, porque, apesar do acordo já ter sido fechado, né, no âmbito dos blocos, ele precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países. E isso já vinha enfrentando resistência na Europa por outros motivos, porque tem muito país ali que, né, tem atitudes mais protecionistas, não quer o acordo. Então, é de se imaginar que eles possam, sim, usar isso como argumento para travar o andamento do acordo, e aí isso, de fato, seria muito ruim para o agronegócio brasileiro, né? Mas até esse momento a gente não viu nenhuma manifestação de nenhum país europeu. Eu perguntei dessa pressão externa para o Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, porque no governo Bolsonaro, o Astrini ali liderou um esforço dos ambientalistas brasileiros de justamente fazer, tipo, uma peregrinação mesmo por outros países para mobilizar essa pressão contra o governo Bolsonaro, né? Então eles foram a várias embaixadas, eles se reuniram com várias organizações internacionais para criar essa mobilização, o que acabou funcionando muito bem naquela época, né? Perguntei para ele se alguma coisa desse nível poderia ser feita de novo, mas ele acha que a situação é bastante diferente agora. Aí ele me disse assim, abre aspas: nos anos Bolsonaro, havia um governo a separado. Um governo que tinha uma agenda de destruir o meio ambiente o máximo possível. Onde o desmatamento estava galopante, onde havia o fim do Fundo Amazônia, paralisação do IBAMA, fecha aspas. E ele vê agora a questão do licenciamento ambiental, primeiro porque ela não é uma coisa que partiu do executivo. Né? Não é uma medida provisória, por exemplo, é uma coisa que veio do parlamento, né? E ele acha que, até por isso, acaba sendo uma agenda mais difícil de mobilizar internacionalmente, porque se trata de um regramento interno do país, e todo país acaba tendo seus esqueletos no armário, né? Então fica difícil você apontar o dedo. O embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, ele também foi perguntado sobre isso no fim da semana passada, logo depois que o projeto de lei foi aprovado no Senado. E aí um repórter perguntou para ele numa coletiva se ele achava que isso poderia prejudicar as negociações, prejudicar a imagem do Brasil na COP. E o Lago também disse isso, assim, que é uma questão de política interna, é um processo democrático, bem ou mal, né? Estamos falando ali de pessoas eleitas. Sim. Então, assim, o que eu vejo é que até está se tentando fazer um barulho internamente, assim, as ONGs, né? Elas têm tentado fazer, né, muita mobilização pelas redes sociais, elas conseguiram acabar atraindo boa parte da imprensa a fazer coberturas sobre esse assunto, e de fato, né, a gente viu tudo quanto é jornal dando matéria, até inclusive os 3 principais jornais impressos do país deram editoriais questionando, né, essa mudança, então é interessante. Aí eu bati um papo também com o Nilton Tato, que é um deputado do PT aqui de São Paulo, né, deputado federal, e ele que lidera a bancada ambientalista. Ele falou assim, que a esperança dele nesse momento é, primeiro, tentar adiar um pouco essa votação para, de repente, tentar ganhar atração da sociedade civil de modo a aumentar a pressão no Congresso, né? Então, enfim, mas a gente sabe, ele sabe que a bancada ruralista é muito numerosa, eles querem passar, o deputado Pedro Lupion, que é o líder da bancada ruralista, ele já falou que quer pressa para aprovar, então acho difícil que não passe no Congresso, e
E aí, claro, aí o esforço seguinte vai ser por vetos do presidente Lula, mas é isso que você falou, né? Mesmo que ele vete, é muito fácil o Congresso derrubar e aí acabaria sobrando mesmo para a judicialização, que é isso. Não só o STF tem seu próprio tempo, como eles estão com uma série de outras agendas agora, como o julgamento da tentativa de golpe, né? Então, até que eles julguem, se a lei acabar sendo sancionada, mesmo que com alguns vetos, ela começa a valer. Se você fosse escolher apenas um artigo para o presidente Lula vetar e todo mundo bancar, não deixar o artigo voltar, qual que seria, Giovana? Eu acho que assim, o artigo mais problemático é esse da LAC. Justamente por causa disso que você falou, que ele prevê empreendimentos de médio impacto potencial, que o próprio STF já considerou inconstitucional, né? Então, como ele pode ter um impacto muito extenso, é aquilo que a gente estava falando no episódio retrasado. Empreendimento de médio impacto potencial é tipo Brumadinho. Então, assim, a gente corre o risco de ter Brumadinhos por aí. Então, eu acho que esse é o mais danoso. E qual que você acha que seria, se fosse assim, uma dirigência de massas bem pragmática? E a gente fosse se unir para derrubar qual que você acha que a gente conseguiria derrubar? Ai, cada pergunta capciosa que você me faz, Marina. Mas, o que eu acho, assim, que talvez fácil no sentido político da coisa, é porque eu imagino que essa emenda que o Alcolumbre enfiou ali de última hora, criando a tal da licença ambiental especial, eu acho que ela pode funcionar... Sabe aquela parábola do bode na sala? Que você tá com muito problema e você coloca um bode na sala. Quando você tira o bode da sala, parece que seus problemas diminuíram. Pode ser que acabe parecendo isso, sabe? Não, conseguimos pelo menos tirar isso aqui, esse projeto ficou melhor. Ele não vai ficar muito melhor, mas talvez seja mais fácil de pensar. Mas não sei, pode ser só chute meu. Vamos ver se é realmente um bode na sala. Mas, por enquanto, quem vem aí para realmente melhorar esse programa é a nossa fada sensata, Alana, que vem aí no quadro A Luz no Fim do Túnel com uma boa notícia, logo depois da vinheta. Você já deve saber que a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil. Apesar disso, a Mata Atlântica também é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Por isso, iniciativas que buscam preservar as espécies são muito importantes. Uma dessas iniciativas está trazendo de volta o papagaio da cara roxa. Essa ave costuma fazer seu ninho nos ocos das árvores, em especial no guanandi, uma árvore típica da Serra do Mar. Acontece que tanto os guanandis quanto os papagaios são ameaçados pela ação do homem. A árvore é muito utilizada na fabricação de embarcações e o papagaio é vítima do tráfico de animais silvestres. Desde o começo dos anos 2000, os pesquisadores da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental vêm implementando nas árvores ninhos artificiais de madeira ou PVC que estão sendo prontamente ocupados pelos papagaios. A presença dos pesquisadores também inibe a captura ilegal. Com essas ações combinadas, o número de papagaios de cara roxa disparou nos últimos anos. As informações são da Mongabay. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que tratamos aqui, você pode acessar a publica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou links e matérias interessantes lá para você. Outra coisa que você pode achar interessante é encontrar e descobrir outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Economia do Futuro, apresentado por Melina Costa, diretamente de Berlim. Em seu episódio mais recente, o podcast tenta responder à pergunta: será o fim do mercado voluntário de carbono? Procura aí pelo Economia do Futuro no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Semana que vem. Até semana que vem. Terto abraço. Abraço, Marina. Tchau, tchau, pessoal. E Marina Amaral. Um abraço até semana que vem. Um abraço, Terto. Um abraço, Giovana. Gente, assina ali o abaixo-assinado. Quinta-feira que vem, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Também na quinta-feira no C3 TV, às 5h30 da tarde e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.